salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Obrigado, Senhor, Deus Pai, Senhor. Obrigado por essa noite maravilhosa que estamos aqui reunidos, Senhor, com nossos irmãos. Nesse momento, quero entregar, Senhor, tudo que falar, que será dito aqui, ó Pai, Senhor. Entregar nossas vidas em Suas mãos. Obrigado por até aqui o Senhor ter nos livrado de tantas e tantos mal, Pai, Senhor. Entrego a vida de quem estará na direção da palavra nessa noite, ó Pai. Que o Senhor possa estar usando a vida dele, Pai, Senhor. Que não seja ele, mas que seja o Espírito Santo de Deus, ó Pai, nessa noite. E agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por mim e por minha família. E aqueles também que não puderam estar aqui, ó Pai, Senhor, que o Senhor vá de encontro. O Senhor sabe a necessidade, a ansiedade de cada um aqui, Pai, nessa noite. E agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido agora o irmão João Albino, que estará trazendo o estudo desta noite. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês estão felizes? Nós estamos no melhor lugar onde nós poderíamos estar em toda a face da terra. Nós estamos na presença de Deus. Eu tenho um colega que trabalhou comigo, o Suzano, que ele teve a oportunidade de ir diante dos Seus Santos. E ali naquela época ele poderia ganhar uma boa quantidade de dinheiro. Mas eu digo para vocês que nós estamos na presença de alguém que é melhor do que os Seus Santos. E que pode nos dar muito mais do que aquele colega poderia conseguir. Nós estamos na presença de Deus. Nenhum outro lugar que você estivesse, você estaria tão bem amparado quanto aqui. Foi abordado o assunto a respeito de sabedoria e não qualquer sabedoria, uma sabedoria específica. Quando se fala em sabedoria, qual a pessoa que vem na sua cabeça? A primeira pessoa que vem na sua cabeça? Tiago? Salomão? Pois a gente vai entender algumas coisas aqui hoje. Não é Tiago, capítulo 4, versículo 13, né? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não é Salomão. Na verdade, sabedoria é uma pessoa. E a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E como falar de sabedoria sem nos arremeter diretamente lá ao princípio? João capítulo 1. Versículo 1, alguns irmãos já até conhecem de cor salteado, né? João 1.
para falar de sabedoria, a gente tem que ir lá no princípio. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Se você pegar Verbo e trocar pela palavra Jesus e lermos o mesmo texto, como é que vai ficar? Tudo que refere a Jesus, nós vamos mudar a palavra para Jesus. Então, que luz é Jesus, Verbo é Jesus, vida é Jesus. Então, tudo que indicar Jesus, nós vamos mudar a palavra e vamos falar de Jesus claramente, nitidamente. Então, voltando de novo no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Jesus. Vamos lá, né? E o Jesus estava com Deus e o Jesus é Deus. Todas as coisas foram feitas por Jesus. E sem Jesus. nada do que foi feito se fez. Em Jesus. está a vida. E Jesus é a luz dos homens. Aí a gente podia discorrer todo o texto, né? E fica até mais nítido a gente entender. No princípio era o Verbo, no princípio era Jesus. O princípio da sabedoria. Lá no início da criação de todas as coisas. Aqui João 1:1. Então vamos para Gênesis 1:1 também, né? Que fala sobre isso. Já que a gente falou do princípio, então vamos ver o que o princípio nos mostra. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Espera aí, a terra, o céu ou os céus e a terra? Os céus e a terra. Então você está dizendo que Deus não começou embaixo. Não. Deus começou aonde? Em cima. Na sua opinião, Deus tem o poder para criar tudo ao mesmo tempo? Tem. Mas por que na criação Deus não fez tudo de uma só vez? Porque o céu é referência para a terra. Porque o céu é referência para a terra? Sim, o céu, por isso mesmo. Por isso, quando Jesus veio, ele te ensina a orar o seguinte: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O Senhor lembra quando Jesus falou na cruz, está consumado? Está consumado. Quer telestar ou crer? Telestar, o que aconteceu no templo quando Jesus falou que telestar ia à cruz? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por que o véu do templo não se rasgou de baixo para o alto? Porque a salvação não nasce do homem para Deus. Não é obra que você faz que gera a salvação, mas é a obra que Ele faz que gera a salvação. Ninguém é salvo pela terra, somos salvos do céu. A religião é o homem tentando subir uma escada da terra para o céu. Isso é a religião. Mas o Evangelho é Deus descendo pela cruz do céu para a terra. A religião sou eu tentando escalar uma montanha, tentando chegar até o topo. O Evangelho é Deus descendo ao vale para resgatar o homem. Isso já é um princípio de sabedoria. E a gente fica perguntando, mas de onde se tira tudo isso? É a sabedoria, é o conhecimento. Quando você abre a palavra de Deus, você está procurando tesouros escondidos. Às vezes você busca um versículo, Deus te abre as janelas dos céus, te mostra inúmeras possibilidades. Você já tinha pensado que tudo começa lá em cima? De cima para baixo? Que a gente tem mania de querer começar a construir uma plataforma aqui embaixo, não é? Vamos ver então agora sim, a gente pode ver em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Tiago 4, capítulo 13, a respeito da sabedoria. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão, sabedoria. Mas se tendes amargura, inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria do alto
vem e é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz os que exercitam a paz. A sabedoria produz paz. Aí nos remete agora a Salomão. O que é Salomão? Salomão, ele é filho de um rei, pai de outro rei. E ele é descendente do rei dos reis, King of Kings, né? Senhor dos senhores, rei dos reis. Então ele tem ali ele sabe do que ele está falando quando ele está falando em palácio. E Salomão, ele teve algumas mulheres, não é isso? Estamos só entre homens aqui, podemos falar das mulheres, né? Acho que elas não vão ouvir. Ah, não, está sendo gravado aqui. Quantas mulheres Salomão teve? Os irmãos lembram? Bastante. Bastante, né? Bastante é quanto? É muito? É muito. Então ele era o que a gente chamaria hoje de mulherengo, alguma coisa nesse parâmetro de pensamento? Pegador? Mas qual o intuito de Salomão ter tanta mulher? Por mais que um homem goste do sexo oposto, mas para que tanto, né? Ah, porque ele tinha dinheiro, então ele podia bancar tudo isso. Gente, eu acabei de falar que Salomão era filho de um rei, pai de outro rei e descendente de um rei ainda maior. Salomão é filho de Davi. Deus, ele estava procurando adoradores. Na verdade, ele não estava procurando adoradores, porque adoradores todos nós somos, né? Na casa da minha irmã, você entra lá na casa dela, no quintal da casa dela, você já vê esse padre de São Jorge, figa, encontra arruda, vai entrando mais, você encontra em cima da geladeira o pinguim, encontra muita coisa, porque ela realmente é uma adoradora. O problema é adorar corretamente. Então Deus está procurando a verdadeira adoração. No que ele procura, ele encontra um jovenzinho, lá no meio das ovelhas, bem afastado lá. E ele acha Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que é pai de Salomão. Mas Davi, ele resolve construir um templo. Aí, naquele intuito de adorar a Deus, porque Deus é digno e só Ele é merecedor de toda adoração, ele resolve construir um templo. Deus fala: não, você é um homem sanguinário, suas mãos estão muito cheias de sangue. Davi, ele era um homem de guerra. E Salomão? Salomão não sabia brigar. Já viu aquele garoto da escola que só apanha? Que até entra em brigas, mas só apanha. Salomão não sabia brigar. Ele não sabia fazer guerra como o pai dele. Então, ele recebeu sabedoria. Primeiro porque ele também pediu sabedoria. Deus falou para ele: pede o que você quiser e eu te darei. Ele falou: Senhor, eu tenho 12 anos de idade. E agora meu pai me deixa para governar todo esse povo. Eu preciso de sabedoria. Eu não sei brigar como meu pai sabe brigar. Eu fui criado a pão de ló, eu fui muito mimado na minha infância, né? Apesar de que ele ainda era de tenra idade, né? Mas ele falava: eu não sei brigar. Aí Deus dá sabedoria para ele. Na sabedoria, ele começa a fazer alianças. E aí ele começa: bom, aquele povo da Síria vai me atacar. E o meu povo é fraco. Como é que eu vou lutar contra eles? Ah, já sei. Eu vou me casar com a filha do rei da Síria. Aí vem outro povo lá também. Opa, esse povo também é grande, o exército deles também é numeroso. Eu não vou resistir contra esse exército. Vou me casar também com a filha do rei de tal povo. E aí ele começou a fazer alianças. Porque, poxa, se a sua filha está ali no palácio, como é que você vai declarar guerra? Olha a sabedoria já aí começando, né? As pessoas às vezes têm uma visão diferenciada de que não, ele queria mulher, que ele não aguentava a veia, era 1, 2, 3, não, era tudo planejado. Eu acompanhei uma garotinha pequena que está com um propósito de chegar nas Olimpíadas, e ela está traçando um objetivo para chegar lá. Ela falou: daqui a tantos anos eu vou chegar lá. E aí Salomão também não fez por acaso, ele estava traçando todo o seu governo, o seu plano de governo, apesar da sua pouca idade. Então ele fazia aliança com um, aí casava com a filha daquele rei, fazia aliança com o outro, não, primeiro ele casava e fazia aliança com a filha do outro rei também. E assim ele foi fortalecendo o seu reino. Ali já começa a mostrar a sua sabedoria. Ah, mas as mulheres não são tão sábias assim quanto Salomão foi sábio. Mas o próprio Salomão fala lá em Provérbios 31, o que ele fala? A mulher sábia
edifica a sua casa. E ela não pediu para Deus sabedoria. Salomão ainda chegou, não quero sabedoria, mas a mulher já está enraizada nela, né? A mulher sábia, ela já edifica a sua casa. Qual que era a sabedoria de Salomão? A gente fica pensando em algumas coisas, a gente pensa numa filosofia, nesses grandes filósofos aí, que eu não vou nem citar o nome deles, porque nem cabe na adoração a Deus, nem cabe citar esses nomes, porque a adoração é ao Senhor. E esses filósofos não chegaram a contribuir tanto assim. A gente busca em Salomão uma sabedoria, às vezes filosófica, às vezes uma coisa sobrenatural. Mas se a gente for observar, a sabedoria dele está no dia a dia. Eu estou com o aparelho ali na minha mochila, eu até ia colocar para os irmãos, mas não vi necessidade disso. Eu gosto muito de laranja, eu estou praticamente viciado em laranja. É direto, eu pego assim, começo, vai, é uma coisa de louco. E é uma delícia realmente, refrigera, me dá ânimo, é um espremedor de laranja. Eu cheguei em casa, o espremedor não estava funcionando. Só que eu tenho um problema, eu tenho várias máquinas em casa que já pararam de funcionar. E as últimas que eu mandei para consertar, que é uma Makita e umas motosserra, o conserto ficou em mais de R$1.000, mais do que o preço de uma nova. Eu trouxe de volta e joguei no canto, falei, é mais fácil eu comprar outra nova do que pagar para consertar. E aí aconteceu o que eu queria, espremer, fazer um suco de laranja e nada. Falei, Deus, mais um aparelho para eu jogar no canto, mais um lixo eletrônico. Ah, Deus, me dá sabedoria, mostra o defeito. Mas eu não sou técnico para consertar isso aí. Deus, me mostra o defeito. Aí eu olhei por baixo assim, aquele embaralhado de fios assim. Não sei qual dos irmãos aqui que tem experiência com aparelhos eletrodomésticos. Falei, Deus, me mostra onde está o defeito. Tudo que eu tinha era um alicate, está aí na bolsa, um alicatezinho de bico. E eu abri um pacote de pão, saiu aquele fiozinho, aquele lacrezinho do pacote. Pois eu peguei aquele lacre, coloquei num determinado fio, ligando um fio ao outro, e a máquina está funcionando. Posso até mostrar para os irmãos no final. Não vou ocupar o tempo da mensagem com isso, mas depois os irmãos podem conferir. Eu não sou técnico. Certa feita, tinha 2 pastores, eu acho que eles gostavam muito de mim. Gostavam mesmo, porque eles só me mandavam para longe. Me mandavam para Sabaúna, e eu fiquei um tempo pastoreando na igreja de Sabaúna, ainda como seminarista. E depois me mandaram para outros lugares também. E numa certa feita, eles me mandaram lá para Americana. Pastor Walter Keller e José Pessoa, que por sinal foi meu padrinho de casamento com a esposa dele, Beth Pessoa. Me levaram, fizeram questão de me colocar no carro deles com algumas poucas roupas e me deixaram lá em Americana. Aí me apresentaram para o pastor Michael, que é um americano também, e que ele estava indo para a Argentina implantar mais igrejas, e me largou ali sem o pastor Michael, e sem o pastor José Pessoa, e sem o pastor Walter, com apenas algumas poucas roupas, e eu falei, o que eu vou fazer aqui? E eles falaram, você é seminarista, você precisa pregar o evangelho aqui nessa localidade. Eu falei, mas e aí? Não se preocupa, no meio do caminho eles foram falando comigo, da providência divina. E até o pastor Mike também falou assim, não, tudo que o irmão precisar, fica tranquilo, eu dou um jeitinho. Que nada, ele foi embora, me deixou aí. E eu precisei depender diretamente de Deus em tudo que eu precisava. Jovenzinho ainda, 18 para 19 anos, precisava depender de Deus. Como que eu vou pregar o evangelho em um lugar diferente, não conheço ninguém? Aí de repente fui fazer uma visita, a máquina de lavar da pessoa estava com defeito. Eu coloquei a mão, não sabia mexer na máquina, a máquina funcionou. Depois foi um tipo de equipamento de transmissão de canais, também não sabia mexer, coloquei a mão, funcionou e eu pude pregar o evangelho. Depois fui na casa de uma mãe de santo, dona de um centro de terreiro, e ela falou assim, vou fazer um bolo para você, como te recebendo na minha cidade, como um sinal de boas-vindas, porque ela morava em frente à casa em que eu estava hospedado. Ela foi ligar o liquidificador, não funcionou, eu coloquei a mão, funcionou. Diz o que você fez, o que aconteceu, como é que você fez isso funcionar? E aí eu preguei o evangelho, falei, a provisão divina. Deus dá sabedoria. E aqui Tiago fala que ele dá. Sabe o que é dar? Sabe o que é dar? É de grátis. É na faixa mesmo, na faixa. Antes de começar a nossa reunião aqui, vieram 2 irmãs que se batizaram no sábado, uma delas é advogada. E ela está animada, está eufórica. Mas o que acontece? Algumas pessoas chegam nela, oi, irmã, estou com uma causa assim, assim, assim. Aí ela vai e resolve, tudo na faixa.
Ô irmã, tem esse processo assim, assim, assim. Ela vai e resolve. O último culto que fizemos na casa dela foi alguns testemunhos de como algumas causas foram resolvidas, tudo na faixa. Eu falei, calma gente, é de graça, mas não é de graça também, né? Algumas coisas é de graça, mas outras coisas não são tão de graça, né? Às vezes a gente quer abordar um médico, né? Ô doutor, ser irmão, né? Ser irmão em Cristo, e eu estou com essa doença aqui no meio, acaba de sair do culto e a gente vai abordar ali com a nossa doença. Então até onde as coisas são de graça? Pois Tiago fala que ele dá de graça a sabedoria. Eu acho que Salomão já sabia um pouquinho a ideia de Tiago, porque é o que ele faz. Tiago fala que Deus dá sabedoria de graça. E Salomão chega para Deus, o que você quer, Salomão? O que você quer, jovenzinho? Ah, Senhor, eu quero sabedoria para governar esse povo. E a gente pensa que a sabedoria de Salomão está baseada em muitas filosofias, em coisas sobrenaturais. Mas uma das principais ideias que nós temos é aquele testemunho ali das duas prostitutas. Vocês lembram o que aconteceu com elas? Tinha um outro personagem aí, é o filho de uma das duas, não é? E as duas dormindo na mesma casa, uma acabou dormindo em cima do próprio filho, as duas estavam grávidas, as duas tiveram filhos, mas uma dormia em cima de um filho e ele morreu. E a outra criancinha ficou viva. Então durante a noite ela pegou a criancinha e falou, não, foi o seu que morreu e o meu está vivo. Enterre seu filho. Aí essa discussão chegou até o palácio. Chegou diante do rei Salomão e ele precisava resolver a questão. E ele falou, simples, isso é uma coisa do cotidiano, eu não vou perder nem muito tempo com isso. Traga-me uma espada, traga-me o garoto, corte a criança no meio e dê metade para cada uma e vida que segue. E aí uma já ficou eufórica, isso mesmo, corta mesmo, tem que cortar a criança mesmo, não fica com ninguém. A outra não, a outra já cedeu. A sabedoria aí, olha como que uma mãe é sábia. Eu acho que quando uma mulher se torna mãe, junto com o filho vem sabedoria. Eu tive dificuldade, eu me tornei pai de repente assim, né? A mãe da minha filha engravidou e acho que ela ficou sábia, eu não, eu fiquei mais para trás, porque eu não sabia nem como pegar um neném, eu não sabia nem como trocar fralda, né? Meu tempo ainda era aquelas fraldas ainda de pano, sabe? Você tira o pano, lava, depois põe para secar. E hoje é tudo diferente, né? Ela não, naquele instinto materno, juntamente com a criança, veio também sabedoria. Aí eu já fiquei mais para trás, eu tive que reaprender novamente e mudou toda a minha rotina, né? Até os programas de televisão passaram a ser mais infantis, né? Por causa de uma criança dentro de casa. Aí a mãe, sábia, falou assim, eu vou ceder. Não, eu não vou perder meu filho. É melhor que ele fique vivo com outra pessoa do que morto comigo. E aí Salomão falou, entregue para aquela que cedeu. A sabedoria aí, ao princípio de sabedoria aí, você ceder. Mas numa discussão em casa, a gente não quer ceder, né? Não, eu falo, eu dou a última palavra. Pronto, isso não foi sabedoria. Você destruiu o seu lar. Começou uma confusão que não vai acabar tão cedo. Você criou uma guerra dentro da sua casa, é o que o texto fala a respeito de paz. A sabedoria, ela traz paz. Tanto na consciência como no convívio com as outras pessoas. Quando você quer ter a última palavra, quer falar mais alto, você causou um tumulto dentro de casa desnecessário. Então o princípio da sabedoria está em ceder, mesmo que você esteja certo. Mas vai convencer o outro lado de que você está certo. Vai ter tanto desgaste físico, desgaste emocional, que muitas das vezes não vale a pena. Então, um dos princípios aí que a gente trabalha com a pessoa de Salomão é essa questão de dividir o filho das duas mulheres. Então é uma coisa familiar. A gente pensa numa coisa sobrenatural, mas é uma coisa simples do cotidiano. Eu estava sentado aí numa das cadeiras com os irmãos e passou perto de mim uma formiguinha, ela deve estar andando aqui nesse meio nosso aqui, ó. Uma formiguinha. E o que Salomão faz? Salomão está lá, a gente pensa em coisas extraordinárias, né? Expulsarão demônios, curarão enfermos, a gente pensa naquelas coisas. Mas Salomão aqui, está até ali a formiguinha, ó. Salomão para diante de uma formiguinha e vê ela trabalhando, aquele senso de comunidade, todas trabalhando numa harmonia. E aí Salomão, olhando para aquela formiguinha ali, ele vira para o vagabundo e fala assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os teus caminhos e ser sábio. Vê que a formiga,
ela não tem patrão, ela não tem superior. E aí ele começa a ensinar. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os teus caminhos e sê sábio. E a gente pensa, não, sabedoria de Salomão é uma coisa assim, ninguém mais teve, ninguém mais terá. Nunca houve antes, nunca haverá depois, mas está no cotidiano. Ah, mas qual outro exemplo que a gente lembra quando a gente pensa em Salomão? A rainha. Já que estamos falando de rei, filho de um rei, pai de outro rei, então a gente lembra de uma rainha, a rainha de Sabá. Os irmãos sabem, como é bom ser batista, né? A gente sabe das coisas, né? Sabe Sabá, desculpa o trocadilho aí, mas eu não podia deixar passar essa em branco, né? Mas a rainha de Sabá. E aí ela começou a ouvir, me lembra até um outro personagem chamado Jó, se eu não me engano, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então a rainha de Sabá ouvia falar. Ela preparou toda uma comitiva e foi lá ter com Salomão. E não foi da noite para o dia, porque não tinha avião para você viajar e fazer em poucas horas o translado da onde ela morava até o palácio de Salomão. Não era assim. Eu imagino, pelos meus cálculos, não sei se eu estou correto, uns 6 meses pelo menos, e com uma grande comitiva. E aí no lombo de um cavalo. Imagina uma rainha andando meses e meses e meses apenas para tirar a dúvida se o que ela ouviu falar era verdadeiro. E aí ela chega no palácio. O que ela faz? Ela junta os sábios, os entendidos do país dela, aí junta os sábios entendidos do país de Salomão. Vamos debater aqui, vamos ter o último debate antes da eleição, vamos ver quem está com a razão, se é o verde, o vermelho ou se é o azul. Não, ela não precisou fazer nada disso. Sabe como que foi a experiência da rainha diante do rei Salomão para constatar que ele realmente era sábio? Ela estava ali numa refeição normal, no dia a dia, e ela observava como que era vestido os soldados, a armadura dos soldados, o que servia à mesa, como que era vestido, a educação, a postura. Você quer conhecer uma pessoa? Vá na sua casa, conheça seus filhos. Se você chegar lá e tiver um filho catarrento, nariz catarrento, a roupa de qualquer jeito, é muito comum a gente chegar na casa das pessoas, não repara não, tá? Não repara na minha casa não, tá uma bagunça, mas não repara, a gente vai entrar de olho fechado. Não repara não como? Você não teve tempo para arrumar sua casa? Você não teve tempo para dar um banho no seu filho? E você começa a conhecer a pessoa, e começa a conhecer se aquela mulher é sábia. Aí o marido vai de qualquer jeito na igreja, no trabalho, nas festas. Eu não vou ficar perto do meu marido não, que ele está me fazendo... ele está passando vergonha lá, não vou ficar perto dele não. Quem está passando vergonha é você, que está deixando seu marido sair desse jeito. Não é o que as pessoas pensam, eu estou exagerando. Os irmãos acham que eu estou exagerando? Quando vê uma criança mal vestida, o catarro escorrendo pelo nariz ali, quem que critica? Critica a criança ou critica a mãe que não cuidou corretamente? Que é desleixada? Aonde está a sabedoria aí? Aonde que a rainha de Sabá viu sabedoria em Salomão? Nas crianças, na educação das crianças no palácio, nos soldados, na ordem com que eles faziam ali toda a sua marcha, o seu exército. Eu acho que até ela cutucava assim o chefe de soldado dela. Tá vendo? É assim que se faz, desse jeito. Dava até um toque nele, certo? Eu vou querer isso aí lá no meu, viu? Eu vou querer que você faz desse jeito lá também. E é assim, é que a gente pensa que é uma coisa extraordinária, não é no dia a dia que você conhece a pessoa. Ela ficou alguns dias com Salomão, eu não me lembro nem dela questionando ele. Ou os irmãos conhecem algum versículo aí que está mostrando assim, a rainha de Sabá medindo o grau de QI de Salomão. Tem algum versículo aí postando isso? Ela tirando a prova para saber se tudo... Salomão, eu ouvi isso. Você confirma isso que eu ouvi lá no meu palácio? Tem esse outro assunto também. Você confirma? Como que se deu essa situação? Vocês vê ela questionando, abordando Salomão de alguma forma? Não, ela só ficava só observando. Só observando. O palácio limpinho. As vasilhas. Os talheres sendo colocados na mesa.
a postura dos empregados, dos servos, que naquela época tinha também os escravos, o jeito que os escravos também se comportavam. E ela falava assim, aliás, ela até deixou uma frase que ficou muito marcante, né? O que ela falou? Metade da... Não me falaram metade da tua sabedoria. Ela já foi naquele intuito de que ele era muito sábio, mas na hora que ela viu tudo aquilo ali, falou, mas não me contaram nem metade do que realmente você é, da sabedoria que você tem. E ali ela deixou riquezas e tudo, falou, eu fiquei satisfeito com tudo que eu presenciei aqui nesse tempo de hospedagem com você. E ela voltou alegre para o palácio dela, e acredito que ela voltou muito melhor e muito mais sábia para a terra dela. A gente pensa que a gente vai ver coisas extraordinárias, mas é no dia a dia que a gente vê o cristão. Quando você adora a Deus, você tem que deixar sua adoração ali. E você tem que sair dali melhor do que você chegou. Você tem que sair o melhor pai, o melhor funcionário, o melhor vizinho. Você tem que sair melhor. A rainha de Sabá saiu da presença de Salomão melhor do que ela chegou. Nós, quando entramos na presença de Deus, nós que nos chamamos cristãos, nós devemos sair da presença de Deus, depois de um culto, de uma reunião, de um louvor como esse aqui, ao som dos violões, nós devemos sair melhor do que nós chegamos. Se a gente deixar 10% da adoração aqui, a nossa adoração não foi completa. Não, vou adorar só 90%, vou me poupar um pouco, vou me guardar um pouco para depois. Se você deixou um pouco aqui para depois, então você não adorou completamente. E aí a gente vê que é no dia a dia que ela observou isso. Ó Salomão, eu fiquei hospedado na sua casa e eu fiquei satisfeita com tudo que eu vi. E aí nós temos alguns apóstolos falando a mesma coisa. Paulo estava na prisão e o carcereiro queria se matar. Aí o carcereiro viu que Paulo ainda estava lá indo. Paulo gritou, não faça tal, nós ainda estamos... Foi Paulo, né? Foi Paulo, né? Aí ele fala, não, ainda estamos todos aqui ainda. O que o carcereiro faz? Ele leva o apóstolo até a casa dele e o apóstolo fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O próprio Senhor Jesus chega diante, está caminhando com uma multidão ao seu lado, ele observa numa árvore um homem, mas a estatura era pequena, e falou, Zaqueu, desce depressa, eu quero ver como que é a sua casa. Está vendo a diferença? A rainha de Sabá, para constatar, ela precisou ir lá na casa de Salomão. Aí Jesus fala com Zaqueu, Zaqueu, peraí, tudo bem que você veio me conhecer e tudo, mas eu quero saber como que anda a sua casa. Sabe o que é, Zaqueu? Eu vou constituir agora a minha igreja, eu vou estabelecer alguns apóstolos, eu vou precisar também de alguns diáconos, eu vou precisar de pessoas para o serviço do reino, e eu quero saber a quantas andam a sua casa. Então hoje convém pousar na tua casa. E aí Zaqueu, feliz, né? Até tem a música que fala, entra na minha casa, entra na minha vida. Senhor, se não tiver tudo de acordo com o que o Senhor esperava ver, então mexe com as minhas estruturas. Então me dá uma forcinha ali para mostrar como é que deve ser feito. Mas eu e a minha casa, como disse Josué, queremos servir ao Senhor. E aí ele fala com Zaqueu, hoje chegou salvação a Zaqueu, não, a essa casa. Hoje chegou salvação a essa casa. Ele não se referiu só a Zaqueu, ele referiu a toda a sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo a tua casa. Então a experiência que eu trago para os irmãos de sabedoria, esse entendimento de sabedoria, partindo de Salomão, passeando por Tiago, chegando até na pessoa da sabedoria, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, eu entendo que tem a ver com a nossa casa, com o nosso dia a dia. Eu vou contar para os irmãos, eu estava trocando algumas mensagens com a minha filha, alguns dos irmãos aqui já conhecem. Minha filha tem 22 anos, já passou pelo primário, completou a faculdade. Eu vou dizer para os irmãos, ela está com 22 anos, eu nunca a vi ou ouvi ela falar um palavrão sequer. Meu pai foi casado com a minha mãe a vida inteira, um faleceu, minha mãe também faleceu, nunca vi meu pai alterado. Nunca vi minha mãe também perder a classe. Até quando meu pai quis conquistar minha mãe era adolescente ainda, e minha mãe era mais ou menos bem de vida, e meu pai é mais simples, mais pobre, né? Vamos usar a palavra pobre, né?
e minha mãe já melhorzinha um pouco, então meu pai quis conquistar minha mãe, fez toda aquela corte, cortejou ela bastante, e eu nunca vi ao longo de tantas décadas minha mãe se alterar. Nunca ouvi da parte da minha mãe ou do meu pai um palavrão sequer. Também nunca fiz questão de ouvir, viu? Mas é difícil, porque eles nem evangélicos não foram. Não é questão nem de igreja, é questão de princípios, né? A palavra do homem, o bigode, você tira ali, honra. É o que minha mãe ensinou, meu pai me ensinou. Ó, o bigode, o fio do bigode vale mais do que um documento escrito. E aí a gente vê o que é educação, o que as pessoas esperam de nós. Alguns versículos também que falam a respeito de sabedoria, nós vemos também em Provérbios. Vou pedir ajuda dos irmãos agora para a gente poder avançar um pouco. Provérbios 19, 20. Outro irmão leia Provérbios 3, 13. Outro leia 3, 7. E outro 4, 7. Então, 19, 20, 3, 13, 3, 7, 4, 7. Provérbios 19, 20. Quem achou? Ouve o conselho e recebe correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Ouve o conselho, receba a instrução, para que você seja sábio. Provérbios 3, 13. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. O homem que obtém entendimento, tem umas pessoas que não entendem. Eu trabalhei com um diácono muito tempo na outra igreja batista, e ele dirigia várias programações da igreja, tudo sobrava para ele, mas ele falava sempre assim: eu só queria entender. Não, eu só queria entender. Como é que é o comportamento daquela pessoa? Eu só queria entender o que levou ele a fazer até aquela atitude. Não cabe aqui, não consigo entender o comportamento dele. Eu só queria entender. E o homem que tem entendimento, ele é sábio. Provérbios 3, eu falei 3, 7 ou 4, 7? O 3,13 agora. É o 3,13, agora o 3,7 e o 4,7. 3,7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Aparta-te do mal, o mal está aqui, você vai para colar. E o 4,7? O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, contudo, o que possuis, adquire o entendimento. Ó, você vende tudo que você tem, você terá um tesouro maior. Entende o que é isso? Você terá entendimento, terá sabedoria. A coisa é tão profunda. Eu estava trazendo um estudo essa semana, tive várias mensagens e cada um me exigiu uma coisa, porque um era um texto, outro era um outro assunto. E a gente falava de Mateus capítulo 10, num culto no lar ontem. E é interessante que ele fala assim: não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E ali nós discorremos sobre este assunto. Eu vim trazer a espada. E aí os irmãos ficaram meio preocupados. Não, que história é essa? Não é a espada, eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a espada. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Eu vim trazer a espada. Jesus falando. Eu vim trazer, a espada. Ela corta quem ouve, mas corta também aqui quem está falando. É uma espada de dois gumes que corta, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Simples assim. A gente não precisa de... Não, você tem que ser batizado no Espírito Santo e recebereis o dom da sabedoria. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa que eu ouvi dizer e eu acredito que seja verdade. Em relação ao pastor Walter. Nós vivemos uma época atrás, não é falando sobre determinada classe pentecostal, tradicional, mas me falaram, várias pessoas constaram que ele recebeu sabedoria. E antes eu conversava com o pastor Walter quando eu fui batizado, depois eu comecei a frequentar mais vezes as reuniões com ele, e eu vi muita coisa assim, ele falava em poucas palavras, mas ele era lúcido no que ele falava. A pior coisa é você conversar com uma pessoa que está alterada. Eu estou conversando com algumas pessoas, fazendo serviço em frente a um bar, e as pessoas frequentam aquele bar ali, e depois elas vêm conversar comigo, mas a gente vê, peraí, você está falando coisa com coisa. É que vocês são da igreja, vocês são muito santinhos, muito certinhos, é difícil passar a ideia que eu tenho na minha cabeça.
Ó, tinha um homem rico, muito rico mesmo do interior de São Paulo, do interior de Mato Grosso, muito rico mesmo. Só que antes dele ir para casa, todo dia antes dele ir para casa, ele tinha de passar no bar. Antes de ver a esposa, ele tinha de passar no bar. Antes de ver os filhos, ele tinha de passar no bar. Está me entendendo a sabedoria? O que será? Qual o problema que ele tinha com a esposa? Que primeiro ele precisava tomar uma para ter coragem de ir para casa. O cara era bem de vida, bem sucedido. Ele sabia lidar com as coisas, ele sabia, como eu falei ontem, Mateus capítulo 10, lá, ganhar a sua vida, de que vale o homem ganhar a sua vida. Ele ganhou a sua vida, mas para ele poder conviver na sua própria casa, com a esposa e os filhos, ele precisava passar pelo bar primeiro. Cadê a sabedoria aí? Cadê o entendimento? Ensina-me a contar os meus dias de maneira tal que eu compreenda as coisas. Eu vou tentar passar uma ideia para os irmãos. Ó, vamos pensar na matemática. Não é que eu sou melhor que os irmãos, não. Mas é que vai muito além das letras. Quanto é que é metade de 2 mais 2? Metade de 2 mais 2? 2. 2? Os irmãos concordam? Metade de 2 mais 2? Concordam? É 2? Quanto? Pensa bem. Quanto que é metade de 2 mais 2? É 2? Metade de 2 mais 2 é 2? Metade de 2 é 1. É 1. Mais 2? Entendimento. A gente vai muito na louca assim, a gente quer resolver as coisas, o homem ele é muito desse jeito, né? A gente quer resolver. Custe o que custar, a gente quer resolver. Eu vou estar na casa de uma pessoa amanhã, é uma professora, ela gosta de cachorros, e ela mandou fazer, ela gasta R$60 com 1 quilo de ração, com cada quilo de ração para os cachorros dela, são bem cuidados. E, desculpe falar isso, e no final das contas, um cachorro come e o outro vai e pega aquilo que aquele cachorro soltou para comer. Então, não vejo muita lógica em gastar R$60 com tudo isso. E aí ela falou, João, tem muita sujeira, eu preciso limpar ali o canil de cada um deles, né? Então eu fiz um canil, daqui a pouco eu desenho. Cada cachorro, como é de pequeno porte, é 50 por 50. Vocês sabem o que é isso, né? É meio metro quadrado. Aí agora ela inventou de colocar cerâmica em cada casinha dessa. São 2 casinhas. Quantos metros de cerâmica eu tenho que comprar? São 50 por 50, 50 por 50. São meio metro quadrado mais meio metro quadrado. Eu preciso de quanto de piso? Simples assim, não vou nem me alongar muito. O que os irmãos acham? Quanto que eu preciso? Meio metro para um mais meio metro para o outro. Tem que comprar quanto? 5 metros? É meio metro mais meio metro. 1 metro quadrado? 1 metro quadrado? Um falou 5, outro falou 1, quem dá mais, quem dá mais, quem dá menos. Vamos bater o martelo do leilão. 5 metros, 1 metro. Na verdade, é meio metro quadrado. Mas como, João? Se são 2, meio metro. Gente, é meio metro quadrado. Eu fiz um teste também para o Senai de Suzano, concurso público. Tinha muitos candidatos. E uma das perguntas que saiu ali, uma caixa d'água com 1 metro de altura, 1 metro de largura, 1 metro de comprimento, cabe quantos litros de água? 1000 litros. Tá vendo? Simples assim. Nem tosqueira. Foi 1000 metros. Não tem muito. Mas por que dá meio metro quadrado de piso? Porque 1 metro quadrado, a gente tem aqui, ó. Você comprou 1 metro quadrado. 1 metro quadrado. E você precisa dar metade para uma casinha e metade para outra casinha. Então eu preciso disso aqui, ó, meio. Ó. Difícil entender? Não, eu preciso aqui, ó, meio. 1 e 1. Eu só usei meio metro quadrado. A lógica, o entendimento acompanha a sabedoria. O dia a dia acompanha a sabedoria. A roupa, o calçado, o falar, o comportamento diante de uma situação, diante de uma adversidade, mostra se você tem compreensão das coisas ou se te falta sabedoria. Não coloque o cavalo, a carroça na frente dos bois. Simples assim. Mas a gente, como homem, às vezes o nosso comportamento às vezes é mais atirado, né?
A gente quer resolver. Não, deixa comigo que eu resolvo. Eu vou lá e quebro a cara dele e está resolvido. Não é assim que a banda toca, né? Sabedoria é ter prazer em voltar para casa no fim do dia. Simples assim. Quantas pessoas, eu mesmo já fiz muita hora extra, eu já cheguei a virar já de um dia para o outro, emendar o outro dia também. E quando não foi na empresa, foi na igreja também, cheguei a virar e depois a cobrança veio em casa. Eu percebi que as coisas em casa não estavam de acordo. Sabedoria é você ter prazer em voltar para casa. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui para deixar para os irmãos também. Eu fiz um curso antigamente, eu não sou especialista em TI não, mas no meu tempo, lá antigamente, quando eu fiz o primeiro curso, programação de computador, DBasic 1, DBasic 2, a coisa tomou uma proporção que eu acabei saindo fora. Você tinha de fazer a programação, você tinha de escrever, você não pegava nem com o computador. Tinha um garotinho que tinha um computador na minha sala de aula. Um só, e todo mundo ficava admirado. Você tem computador? Como que é isso? Como que você tem um computador? Ah, meu pai comprou. Meu pai veio bem e conseguiu comprar um computador, porque ninguém na sala tinha. Então a gente ia fazer o curso, era só escrevendo. Print, arroba, no quadrante e tal, e aí você escrevendo. Depois a próxima linha, espaço, você escrevendo. Era uma coisa de louco. Aí teve uma pessoa que teve um entendimento e falou assim, eu quero que cada pessoa tenha um computador. Eu não me lembro o nome do personagem, acho que é da Apple, que ele tinha essa visão. E ele conseguiu. Hoje cada um de nós temos um mini computador nas nossas mãos, porque houve uma iniciativa. Teve outro personagem também, que ele buscou sabedoria e ele queria tirar os cavalos das carroças. E ele imaginou cada pessoa tendo uma carroça sem ter cavalo. E aí ele criou o motor do carro. Acho que é Erickson Ford, se não me engano. Como que é? Harrison Ford, isso, né? Ele não sabe, tá vendo? E olha só, hoje acho que todos nós aqui temos um veículo motorizado, sem cavalo. Aliás, acho que tem cavalo, né? Tem uns que tem 72 cavalos de potência, né? De força. Você vê aonde vai a compreensão, o entendimento, a sabedoria. Lá no Rio de Janeiro também, chegou um pregador que se converteu, ele era judeu, e aí ao se converter, ele foi pregar segundo os princípios do judaísmo, a sabedoria de Deus. E aí um membro da Igreja Batista, ouvindo ele falar, falou, Deus, eu preciso melhorar minha condição financeira, eu preciso criar algo que ainda não existe. E aí ele teve a compreensão... É Henry Ford, né? Henry Ford. Então ele teve a compreensão de criar garrafa PET retornável que nós temos hoje, que nós usamos tanto, e o cara ficou tão rico que parou de trabalhar por causa de uma ideia que ele teve, que Deus colocou no seu coração, e dali surgiu todas as coisas. Vocês sabiam que as coisas mais preciosas aparecem dos lugares menos esperados? Da onde vem o diamante? Do carro? Do carvão. Da onde vem a gasolina, que daqui a pouco vai aumentar muito? Esperem, escrevam que eu digo que vai subir estrondorosamente. Da onde vem a gasolina, o gás de cozinha? Petróleo sim, mas petróleo é caro. O que vem antes do petróleo? Antes de se tornar petróleo? Vem do lixo. De fósseis. O lixo, depois de algum tempo, ele se torna petróleo e gasolina. Da onde vem a pérola? Não, melhor, da onde vem o vidro? O vidro é feito de quê? De areia. Nos lugares menos prováveis, você encontra coisas tremendas. Como que foi descoberto o vidro? Como foi descoberto o vidro? Estou perguntando, estou rebatendo com uma pergunta. Réplica aí. Foi feita uma fogueira na praia e depois que a fogueira apagou, a pessoa percebeu que ela tinha se fundido. E aí passou a fazer, né, juntar o mineralógico, que aí depois teve todo o processo químico, mas foi de uma fogueira. Vocês imaginam quanta sabedoria nós não usamos a nossa capacidade. Aí vem o caso da pérola, né? A pérola, ela é assim, tem a ostra lá no fundo do mar, muito profundo mesmo. E aí eu trabalho com obras e às vezes eu esqueço de usar óculos, cai uma sujeirinha no olho.
E aquela coisa de você querendo esfregar o olho, não tem o que tire aquela sujeira do olho, né? Fica lacrimejando assim, você não consegue tirar. Então, a ostra lá no fundo do mar, cai uma sujeirinha dentro dela, e ela tenta tirar, mas ela não tem mãos como a gente. Então... Eu não entendi. Aí a ostra tenta tirar aquele cisco que caiu nela, mas ela não tem mãos. Então ela começa a lacrimejar. E ela começa a soltar uma enzima. Ela começa a chorar, uma enzima que vai soltando nela em cima daquele fragmento que está dentro dela. E aquilo aí vai durando 1 ano, 2 anos, 10 anos. Depois de 25 longos anos, um pescador desavisado vai lá, joga sua rede e puxa aquela ostra e abre e vê aquela pérola e fala: estou rico. Mas ela não sabe que custou 25 anos de lágrimas da ostra. Mas vem assim, os maiores tesouros vêm dos lugares mais improváveis, como também a salvação, o perdão dos pecados que vem ali do sangue derramado de Jesus Cristo. Nós não conseguimos medir. É só mesmo buscando em Deus sabedoria que Ele dá e não lança em rosto. É tudo de graça. Você pode pedir, independente até mesmo da sua igreja, do lugar que você frequenta. Deus dá sabedoria para todos. Para homens, mulheres, crianças, cristãos, não cristãos. A sabedoria é dada. Que Deus abençoe. Amém.
gratos porque verdadeiramente o Senhor tem feito sinais, prodígios e maravilhas entre nós. Prova disso, ó Deus, essa união tão gostosa, esse momento tão gostoso, ó Deus, que nós temos de estudos, de aprendizagem, e que podemos transmitir e também compartilhar um com o outro. Muito obrigado. Usa as nossas vidas. O Senhor chamou a cada um de nós, e todos nós temos, ó Deus, a unção do Espírito do Senhor para aprender e até mesmo ensinar. Fica conosco, ó Deus. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria. Ó Deus, a tua palavra fala: se nós não temos sabedoria, devemos pedir a Deus que Ele dá liberalmente. Então, ó Deus, dê ao teu povo, dê a estes homens, ó Deus, segundo o seu coração, sabedoria, para que eles possam usar no seu cotidiano. É o que nós te pedimos, Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tem um cafezinho ali para nós, tá bom?